Graça e paz. Eu venho aqui para abençoar a sua vida com a verdade que liberta. Porque Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres de quê? Da escravidão do pecado. O pecado nos escraviza, o pecado nos leva à morte. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E aqui na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 17, né? Paulo explicando aqui, questionando com Pedro, ele fala assim: pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Isso é uma pergunta. Aí ele fala: de maneira nenhuma, porque se torna edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo um transgressor. Quer dizer, se eu destruir o corpo do pecado pela minha fé em Cristo, e eu aqui está dizendo, se eu tentar edificar esse corpo do pecado novamente, aí sim eu me torno um transgressor. Eu anulo a graça de Deus na minha vida. Aí ele fala: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou-se a si mesmo por mim. Por isso ele fala, no último versículo aqui, ele fala: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu debalde, quer dizer, segue que Cristo morreu em vão. Para muitos hoje, Jesus tem se tornado em vão, porque eles dizem que são servos de Cristo, que servem a Cristo, mas eles servem a Cristo como um pecador. Eles não tomam posse que o corpo do pecado foi desfeito, como diz em Romanos 6,6, para que nós pudéssemos hoje ser livres da condenação do pecado. Então Paulo diz aqui: se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, quer dizer, o corpo do pecado, como diz Romanos 6,6, constituo-me a mim mesmo um transgressor. Então as pessoas hoje estão construindo novamente aquilo que foi destruído, o corpo do pecado. Porque nós fomos sepultados com Cristo, a Bíblia diz. Então Paulo entra nessa questão: se nós que somos justificados pela fé, se nós ainda continuamos pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Infelizmente, amado, muitos hoje por esse tá cometendo esse grande erro, por não conhecer a verdade que liberta, por não conhecer a justiça de Deus revelada, né, na Bíblia, para nos dar uma condição de viver um novo nascimento, uma nova criatura, porque Cristo, ele nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Então a Bíblia nos mostra o poder que tem o sacrifício perfeito de Jesus. Então Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, quer dizer, a minha carne tem que estar crucificada. Eu não estou aqui para servir a minha carne, a minha sabedoria, o meu entendimento, mas eu estou aqui para seguir e servir a Cristo. Então Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Eu estou crucificado com Cristo e vivo. E disse mais: não mais eu, quer dizer, não é que a minha carne, a minha vontade, o meu eu prevalece, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí no final ele fala: eu não aniquilo a graça de Deus. Quantas pessoas estão aniquilando a graça de Deus por não conhecer o poder que tem o batismo e a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo, no ato que ele foi batizado, ele tirou o pecado, foi para o deserto, e quando voltou do deserto, ele dizia aos pecadores: perdoado já estão os seus pecados. Porque Jesus já havia tirado o pecado, e todo aquele que crê, que se aproxima dele, o pecado dele está incluído ali no retirado de Jesus, quando foi conduzido ao deserto ali. Assim como era feito em Levítico 16, que o bode levava o pecado para uma terra árida, sem comida e sem água. Então Jesus, quando voltou do deserto, porque ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo,
ele já chegava e dizia para os pecadores: perdoado já estão os seus pecados. Eu quero dizer para você, ouvinte, que perdoados já estão os seus pecados se você crê de todo o coração na obra perfeita de Cristo. Porque a Bíblia fala que os nascidos de Deus não pecam, e quem peca e vive no pecado é do diabo. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Leia em 1 João capítulo 3 que você vai entender que Jesus nos tornou filho de Deus e Deus não tem filho pecador. Então eu quero deixar essa mensagem para abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, da Comunidade Cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus.